Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, é uma grande alegria poder estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. Falar de Deus, falar da sua palavra é um prazer muito grande, você sabe disso. Falar da gente não tem muita coisa para dizer não, mas falar de Deus a gente passa horas e horas e horas falando de sua palavra, falando das suas maravilhas, falando dos seus feitos. É muito bom falar de Deus, porque falamos do nosso Criador, do Senhor da nossa vida, do nosso único e verdadeiro amigo, aquele que está conosco em todas as horas, em todos os momentos. Eu posso falhar com você em algum momento, você pode falhar comigo em algum outro momento, isso está dentro da nossa natureza humana, né? Nós podemos falhar uns com os outros, não há varão perfeito, não há ninguém que possa, não é verdade, se apresentar como perfeito. A gente procura se submeter à palavra de Deus, andar submisso a essa palavra, sendo corrigido por ela, sendo alimentado por ela, sendo apoiado por ela, crescendo através dessa palavra em qualidade de vida, crescendo através dessa palavra na profundidade de uma relação segura e verdadeira com Deus. Mas nenhum de nós pode se apresentar como homem perfeito por causa da nossa natureza. A minha natureza, a tua natureza, a palavra natureza quer dizer origem. A minha origem, a tua origem, que é a minha natureza, a tua natureza, ela vem com uma raiz de pecado. E por ter uma raiz de pecado, ela tem a propensão ao erro. Ou seja, por melhor que você seja, por melhor que você se comporte, por melhor que você se dedique, sempre há a margem de erro. Sempre há a possibilidade de não entendermos completamente, de sermos limitados em ações e com isso nosso comportamento também acaba sendo um comportamento limitado, que não reflete completamente aquilo que deve ser. Sempre estamos escorregando em algum ato falho. Sempre estamos necessitando aplicar o perdão. É verdade. Eu encontrei um dia desse um amigo meu e ele tinha falhado comigo numa coisa. E quando eu me aproximei dele, já dizendo, mas rapaz, você falhou comigo nessa questão aqui. Aí eu disse para ele o que era. Aí ele olhou para mim, abriu um sorriso e disse, ô meu irmão, traga a mala do perdão, porque traga aí essa mala do perdão e aplique um pouco de perdão a mim, porque eu realmente reconheço que errei, realmente reconheço que falhei, me perdoe em nome de Jesus. E eu acho que a gente tem que andar com essa mochila ou com essa mala de perdão, porque sempre precisaremos, sempre, não tem como não. Ou você precisará dar perdão, ou você precisará pedir perdão. Das duas situações, você sempre está em alguma delas. Ou você precisa receber perdão de alguma maneira, então está pedindo o perdão, ou você precisa oferecer o perdão para alguém. Então assim, eu glorifico a Deus, porque podemos estar aqui falando de Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, porque de nós mesmos nós sempre encontramos alguma falha, sempre você vai encontrar alguma coisa para apontar. Sempre tem alguma coisa para dizer, você errou nisso, você falou isso, você agiu assim. E cabe a nós como cristãos e servos de Deus, temos a humildade, temos a integridade e temos o amor. A humildade para reconhecer o nosso erro, a integridade para agir da maneira correta, da maneira certa, e o amor para liberar sempre o perdão. Porque afinal de contas, quando você libera o perdão, você que é liberto de todo o peso, de toda a culpa, de todo o jugo e de toda a opressão sobre sua vida. Então, estou feliz em poder estar aqui, comunicando sempre a palavra de Deus para você e mostrando Cristo que é o alvo, Jesus que é o alvo, não sou eu não. Se você olhar para mim, você vai cair, meu irmão. Você vai afundar. Eu não sou a referência para você olhar, para guiar a sua vida espiritual, no sentido de dizer que eu não sou o homem perfeito. Eu não sou, com certeza não sou. Quem é o varão perfeito? É Jesus. Então a gente olha para Jesus, Ele é a nossa referência. Eu sou um pastor, um obreiro, um servo de Deus, que lhe guio não como a minha referência,
Não lhe guio me usando como a referência para a tua vida, mas usando Jesus como referência. Até Paulo, quando Paulo disse assim, em uma palavra muito ousada, muito corajosa, Paulo disse, sede meus imitadores. Mas você percebe que tem uma vírgula? Aí ele diz, como eu sou de Cristo. Ele estava se colocando como referência porque ele estava imitando Jesus. Então, a referência maior era Jesus. O parâmetro era Jesus. É Ele que é o parâmetro para a gente seguir. Eu estou aqui lhe ensinando, eu estou aqui pregando, orando com você, admoestando. Eu estou fazendo tudo isso. Mas tudo isso que eu estou fazendo não é trazendo para mim, é trazendo para Jesus. Compartilho minhas experiências com você, divido um pouco da interpretação da palavra de Deus com você, mas sempre apontando para Jesus. É Ele, é Jesus. Ele é a nossa referência para a nossa vida espiritual, é o nosso guia, é o nosso modelo, é o parâmetro para a gente seguir. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha que texto lindo. Anota esse texto aí na tua Bíblia. Efésios capítulo 4. Fala da unidade desse corpo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a noiva de Cristo Jesus. A comparação que é dada é esta. A igreja é a noiva de Cristo Jesus. A noiva, ela ultrapassa qualquer barreira denominacional. Nós temos as igrejas organizadas no mundo através de matrizes de crenças, da maneira como cada uma crê, cada uma segue, cada uma vive. E por causa disso existe o que é chamado de denominação. Existem as denominações. Aí você tem Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Missão Evangélica, Batista, Presbiteriana e as suas divisões em termos de categorias e de classificações, em termos de nomes de igrejas. Nós temos muito disso. Mas a igreja que a Bíblia está falando aqui, ela ultrapassa esse conceito de denominação. A denominação é uma organização, é uma instituição. Ela se organiza para prestar o seu culto, para propagar a palavra de Deus, para viver o seu dia a dia e aplicar os princípios que ela acredita. Então, algumas denominações vão acreditar muito no batismo com o Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, manifestos de maneira forte, efusiva. Outros vão acreditar numa introspecção maior na palavra de Deus, ou seja, o estudo, a reflexão maior, mesmo tendo alguns elementos da própria unção e da própria presença do Espírito Santo de Deus, mas a busca prioritária caminha em outra direção. Algumas igrejas vão enfatizar mais a cura, outras igrejas vão buscar mais a promoção de libertação, de ordem espiritual, outras igrejas enfatizam mais o bem-estar social, econômico, e cada uma vai seguindo uma corrente de busca dentro da sua ótica, dentro da maneira que crê, dentro da maneira que vê. Mas a unidade que Efésios está falando aqui é a igreja além da denominação. A igreja, além da denominação, tem gente de tudo quanto é denominação. É verdade. A igreja, além da denominação, é a igreja, a noiva de Cristo, que ultrapassa todas essas barreiras denominacionais que existem. A denominação existe como forma de se organizar, mas ela não representa na sua totalidade as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. A gente vai se surpreender.
eu não duvido nada. A gente vai se surpreender quando chegarmos lá no céu e ver muita gente que a gente achava que estaria no céu e não vai estar lá. E a gente vai se surpreender também, muita gente que a gente achava que não estaria e também vai estar lá. A gente vai se surpreender com tudo isso. Por quê? Porque Deus é que conhece quem são seus adoradores, seus fiéis, em todos os lugares do planeta Terra. Eu só consigo ver o que você me mostra. O que eu consigo perceber é o que está palpável, é o que está claro na minha frente, mas eu não consigo ver o que está dentro do coração, nem você, a gente não consegue. Deus é que consegue, e Ele é que é o juiz. É Deus que julga isso, é Deus que pondera e pesa cada coração, não é verdade? Então, quando a gente fala aqui em Efésios capítulo 4, da unidade desse corpo, esse corpo de Cristo, um só corpo, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, ele está mostrando, olha, vocês, ele está dizendo, ele rogando, Paulo que escreveu essa carta ao povo de Éfeso, ei meu povo, eu rogo a Deus, eu rogo ao Senhor, que vocês andem de maneira digna. Então é a palavra para todos nós, independente da sua igreja, independente da sua denominação, essa palavra é para a igreja, é para o corpo de Cristo, onde quer que ele esteja, onde quer que ele esteja representado. Ande de maneira digna, ande de maneira correta, ande de maneira plena, conforme a vocação que Deus chamou cada um de vocês. Se Deus lhe chamou para o ensino, se Deus lhe chamou para a operação de maravilhas, se Deus lhe chamou para a ministração de cura, se Deus lhe chamou para a ministração de libertação, eu não sei para que Deus lhe chamou. Cada vocação, cada ministério de ensino, de aconselhamento, de visitação. Alguns têm um ministério mais voltado para ações de evangelismo. Não que somente quem tem uma vocação para o ministério evangelístico deva evangelizar. Mas quem tem uma vocação para o ministério evangelístico faz isso de maneira mais efusiva. Porque de fato todos nós evangelizamos todo dia com o nosso testemunho, com a nossa vida. Mas não tem só essa maneira de evangelizar. Eu não posso restringir a minha maneira de evangelizar apenas no meu testemunho. O meu testemunho é válido, ele respalda, ele dá credibilidade àquilo que Cristo fez na minha vida. Mas eu posso e devo anunciar das mais diferentes estratégias aquilo que Cristo faz e quer propor para a vida das pessoas, principalmente a salvação de suas almas. Então, Paulo está dizendo assim, pedindo, rogando aos irmãos, andem de maneira correta, andem de maneira digna, andem de maneira equilibrada, conforme a convocação que Deus chamou cada um de vocês. E diz, com toda humildade e mansidão. Humildade significa reconhecer a autoridade de Deus sobre sua vida, não agir de maneira soberba, grotesca, de maneira elevada, no sentido de ter uma atitude altiva, no aspecto de não reconhecer a orientação de Deus, não reconhecer a necessidade às vezes de dar marcha ré, não dá o braço a torcer. Tem gente que é duro na queda, não dá o braço a torcer por nada. Isso é falta de humildade. Além de muita teimosia, é falta de humildade. Tem gente que não reconhece o valor do outro, isso é falta de humildade. Tem gente que não considera o seu irmão, isso é falta de humildade. Tem gente que não se submete à palavra, é muito eu acho, eu penso, eu quero fazer assim. Isso é falta de humildade. E a Bíblia está dizendo, permaneça, eu estou pedindo, Paulo está dizendo, meus irmãos, estou pedindo que vocês sigam a vocação que Deus chamou cada um de vocês. E façam isso como? Façam isso como? De maneira digna, de maneira correta, de maneira certa, ok? Com humildade. Não se engane, não se engane. A glória não é para você, nunca esqueça disso. Você prega, as pessoas aceitam Jesus, as pessoas estão aceitando Jesus. Não foi você que converteu ninguém, não. Ok? Você ora e as pessoas são curadas, não é você que curou ninguém, não. Foi Jesus que curou. Então não faça apropriação indébita. Não se aproprie daquilo que não é seu. A glória é de Deus, tenha humildade. Meu irmão, foi Deus que fez. Você pregou bem, você cantou bem, você ensinou bem, você revelou bem as Escrituras, parabéns. Irmão, foi a graça de Deus na minha vida,
a força de Deus que me deu capacidade para poder comunicar isso para o irmão. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus, pronto, acabou. E não só de boca, mas no coração principalmente. Porque se você disser isso de boca, que reconhece a glória de Deus verbalmente, mas no seu coração não, então você não avançou muito na sua profundidade, no sentido da integridade da sua vida que deve ter, da verdade que você deve viver e praticar. Viva com humildade, reconhecendo sempre Deus na sua vida, em nome de Jesus. E com mansidão. Não é porque você ensina, não é que você prega, não é porque você tem alguma liderança, não é porque você tem algum poder, no sentido poder de fazer coisas, não é porque você tem algum cargo ou função, não é porque você é líder de alguma coisa, que você deve agir de maneira agressiva, desrespeitosa, em nome daquilo que você acha que é o certo. Você deve sempre tratar com mansidão. E Jesus disse, humildade e mansidão, Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, voltamos a Cristo como nossa referência. Suportando-vos aos outros, em amor. E o suportar aqui, não se aplica simplesmente à questão de tolerar o outro, não. Rapaz, eu estou te suportando, viu? Não é nesse sentido restrito, não. O suporte é no sentido de dar apoio, é mais profundo. E ao dar apoio, às vezes, nós temos que engolir os sapos. Nós temos que aguentar o desequilíbrio de algumas pessoas. Mas por causa de quê? Do amor. Olha como é que é. Está vendo como é que são as coisas? Não, mas comigo é assim. Se escreveu ou não leu, né? É analfabeto. Não. Calma, minha gente, calma. Trate com respeito, trate com amor, trate com carinho. Tratar com amor é considerando a pessoa. Você pode até dizer uma coisa dura, uma coisa difícil de ser dita. Às vezes você pode ter uma verdade contundente para ser exposta. Mas a tua motivação não pode ser a arrogância do teu conhecimento. Não pode ser uma tentativa de mostrar que você sabe mais isso ou aquilo outro. Não, a tua motivação é fundamentada no amor. É o que está escrito aqui em Efésios capítulo 4. Na oração de Paulo, no pedido de Paulo aos irmãos de Éfeso: meus irmãos, andem de forma digna, conforme a vocação que Deus chamou para vocês. Aliás, em outro texto ele diz que não convém ninguém saber além daquilo que lhe convém. Que não é certo ninguém assumir aquilo que não é de sua competência. Cada um na vocação que foi chamado. Você foi chamado para ser pastor, seja um pastor digno, correto, íntegro, haja com humildade, dependendo sempre de Deus, haja com mansidão, trate bem as pessoas, haja com espírito quebrantado, que mansidão também fala disso, de espírito quebrantado diante do Senhor. Você é o quê? Você é um pregador do Evangelho? Você é um membro da igreja? Você participa do discipulado? É professor na escola dominical? O que é que você é? É líder do ciclo de oração? É membro, é congregado da igreja? Aonde você estiver e o que você fizer, faça-o conforme a vocação que Deus chamou você. Tá bom? Procurando sempre guardar, diz o versículo 3, a unidade do Espírito através do vínculo da paz. Eu aprendi há muito tempo atrás, eu aprendi que o caminho da paz, a procura da paz, a atitude da paz, é uma atitude que nós temos que ter sempre em tudo que estamos fazendo. Procure agir com paz. Se você está sem paz, procure a paz em Cristo Jesus. Receba a paz através de Cristo Jesus. Se você não está sendo uma pessoa que vive nessa paz, você tem que buscar urgentemente identificar o que é que está promovendo essa desarmonia dentro de você. Será que tudo que você toca dói? Será que o problema não está no seu dedo? Será que você se fere com tudo, se magoa com tudo, se melindra com tudo? E tudo isso sempre está roubando? São ladrões de sua paz? Será? Ei, o vínculo da paz é que deve reger o que ele vem propondo. Há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, uma só fé. Ele está propondo uma unidade. E para caminhar em unidade, ande conforme a vocação que Deus te chamou. Seja coerente com ela.
seja fiel a ela, respeitando a vocação dos outros também, respeitando o que Deus chamou os outros para fazer, respeitando conforme Deus vocacionou os outros, respeitando as habilidades que os outros têm, respeitando a maneira como os outros foram desenvolvidos em sua fé, a ponto de que alguns serão bons e mais fortes em uma área do que outros. Cada um de nós temos uma área que é mais fortalecida em nós e que representa nossos dons e talentos. É a área que nós desenvolvemos com mais facilidade. Alguns são bons para presidir, outros são bons para aconselhar, outros são bons para acompanhar, outros são bons para apoiar, outros são bons para financiar, outros são bons para incentivar, outros são bons... tantas habilidades que podem ser vindas, podem ser apresentadas. Respeite cada um na vocação que foi chamado. E você que foi chamado, você que tem vocação, viva de maneira digna, com humildade, com mansidão, ok? Suportando uns aos outros. Suportando quem não lhe entende muitas vezes. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. É preciso. Faça isso em nome do Senhor Jesus, que você vai experimentar uma qualidade de vida cristã. E a unidade do Espírito vai ser mantida através do vínculo da paz. E você vai ver as manifestações do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí, a unidade do corpo vai se evidenciar. Um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Tudo isso se evidencia através dessas prerrogativas que eu falei há pouco tempo. Dignidade, humildade, mansidão, suportando uns aos outros e, acima de tudo, mantendo a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que Deus te abençoe. Viva de maneira equilibrada. Viva em paz. Viva com Deus. Deus te abençoe. Paz do Senhor.